Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Hilário Nunes pelos caminhos do cristianismo. Eu estou já há alguns meses sem fazer vídeo. Eu poderia fazer um vídeo hoje muito bonito, relembrando essa data importante que vamos relembrar na próxima semana, a Páscoa. Uma data tão importante para todos os cristãos. Mas eu gostaria de falar hoje de um assunto que não era para mim estar falando, no que se relaciona ao aborto e aos espíritas. Como o movimento espírita, como os espíritas veem o aborto no Brasil. Didaticamente, eu dividi em 4 grupos. O grupo dos que são a favor do aborto, em qualquer situação, em qualquer fase da gestação. Eles declaram isso publicamente e se auto-intitulam espíritas mais à esquerda ou progressistas. Então eles apoiam de forma incondicional a legalização do aborto, porque eles dizem que a mulher é a dona do seu corpo, portanto, se ela é dona do seu corpo, ela faz o que ela quer com o seu corpo. O que é uma mentira, uma falácia. Porque a mulher não é dona do seu corpo, ninguém é dono de nada. Tudo que nós temos aqui no plano físico é concessão de Deus. A única coisa que nós vamos levar para o mundo espiritual são nossos atos, positivos e negativos. E vai pesar como uma balança, simbolicamente, se os atos, vai pesar mais os atos negativos ou positivos. E vai ser nossa aventura ou desventura no mundo espiritual. Portanto, essa falácia de que a mulher é dona do seu corpo e fazer o que ela quer, ou as regras é dela, nada mais falso perante as leis divinas. Mas esse pessoal assume publicamente, ele mostra o seu rosto, o seu nome, eles assumem publicamente que eles apoiam a legalização do aborto em qualquer fase da gravidez. Até mesmo se a mulher, falta uma semana para a mulher parir, eles são a favor de que se a mulher quiser, por qualquer motivo, ela pode fazer um aborto, seguramente numa, se for legalizado aí no hospital do SUS, ou no plano de saúde, ou no hospital particular. O segundo grupo é o grupo dos que são contra a legalização do aborto, como é o meu caso. Essas pessoas se manifestam, dão a cara a tapa, nas redes sociais, nas casas espíritas, e são considerados pessoas perturbadas, obsidiadas e julgadoras. Porque esse pessoal, tanto o pessoal que é a favor do aborto, quanto os outros grupos, que eu vou falar depois, os 2 grupos restantes, eles dizem que quando eu digo que eu sou a favor da vida e contra o aborto, eu estaria julgando, criando um julgamento às mulheres que praticaram o aborto. O que não é verdade, porque a palavra julgar, o verbo julgar, significa dar uma sentença. O juiz julga, ele dá uma sentença para a pessoa que cometeu o crime. E o único juiz verdadeiro é Deus, portanto, cabe a ele dar a medida justa para cada infração que seus filhos fazem. Então, não existe um julgamento, existe uma crítica. Crítica e julgamento são coisas diferentes. O terceiro grupo é o grupo do mas. Eu sou contra o aborto, mas... E nós sabemos que quando existe as palavras mas, todavia, contudo, entretanto, nós aprendemos lá na escola que o que segue depois desse mas, todavia, contudo, entretanto, é uma negativa da primeira ou é o contrário da primeira. Exemplos. Eu estou com fome, mas não tenho onde arranjar alimento. Está quente, mas eu estou com frio. Já é 5 horas da tarde, eu não almocei, porém não estou com fome. Então, o que vem depois do mas, todavia, entretanto, todavia, contudo, é contrário. Então, esses espíritas se dizem contra o aborto, mas... E aí colocam circunstâncias e deixam assim, depende da situação. O pessoal do mas, às vezes coloca, depende da situação. Que situação? Segundo o livro dos Espíritos, a única situação em que é possível, sem infringir as leis de Deus, o aborto é quando a mãe corre risco de vida. É a única situação em que
é permitido, segundo as leis divinas, o aborto. Todo o resto é um crime perante as leis divinas. Mas o pessoal do MAS resolveu colocar outras prerrogativas, confundindo a cabeça das pessoas. Mas por que o pessoal do MAS coloca o MAS? Porque essas pessoas têm um ego muito inflado. Aliás, todos nós espíritas temos o ego inflado. Por quê? Porque elas querem agradar a todos. Então colocam o MAS. Tem ali, normalmente são youtubers, pessoas que têm canal no YouTube e que tem várias visualizações, já tem a placa dos 100 mil do YouTube, tem vários seguidores. Então eles querem agradar a todos. Então eles se dizem que são contra, mas, e aí colocam os mas, e a situação depende. Porque para uma mulher, o simples fato dela engravidar, todo o que envolve a gravidez, o crescimento, né, da barriga e outras coisas mais, pode ser um incômodo para a mulher e a mulher abortar simplesmente porque ela não quer isso. Então isso seria uma circunstância. Porque se a pessoa não fala e ouvir uma palestra de uma pessoa, ela depende da situação. Qual situação? Se a única situação permitida é quando a mãe corre risco de vida. Portanto, sempre que nós praticamos o aborto, salvo se a mulher está com risco de vida, estamos infringindo as leis divinas. Não tem outra discussão. Que discussão há ali? Né? Não tem nenhuma discussão. Pelo menos na visão espírita, não há discussão. Porque ou a gente é espírita ou a gente não é. A gente não pode ser um espírita mais ou menos, um pseudo-espírita. Ou você é um espírita ou você não é espírita. Você não pode ser um espírita em cima do muro. E muitos alegam que depois, né, tem a passagem, quando uma encarnação é interrompida, o que acontece? Se começa outra encarnação. Então essa justificativa de que se começa outra encarnação faz com que as pessoas possam fazer esta colocação. Mas quando será essa próxima encarnação? Todo aquele ser que é abortado, espiritualmente falando, ele chega em estado de perturbação, na maioria das vezes, no mundo espiritual. E ele fica com ódio, com raiva da mãe, das pessoas envolvidas, às vezes um processo obsessivo bem complexo. É preciso dizer as consequências. Você só fala que vai ter oportunidade de reencarnar novamente. Porém, também fala no Livro dos Espíritos que o maior direito que existe, o direito universal, é o direito à vida. E por que o nascituro não tem direito à vida? Porque qualquer pessoa tem direito à vida. E o nascituro não tem. E o quarto grupo é o grupo dos omissos. Eles não falam sobre o assunto, nem nas redes sociais, nem nas casas espíritas, nem nos cursos da casa espírita. Silêncio absoluto. Inclusive, é um assunto praticamente proibido dentro das casas espíritas falar sobre o aborto. Não é que existe uma regra, uma norma nas casas espíritas que está proibido falar do aborto, mas praticamente existe essa regra que foi colocada. Por quê? Porque os religiosos em geral querem o templo cheio, querem as casas espíritas cheias, querem os templos cristãos cheios, para que tenha bastante frequentadores, para que tenha bastante elogios, bastante likes, bastante estrelinhas no Facebook, bastante likes no YouTube, elogios ali nos comentários. Isso tudo faz crescer o canal e faz expandir. E isto de ter bastante seguidores faz bem para o ego de todos nós. O espírita, nós espíritas, temos um ego muito inflado. Temos um orgulho, uma vaidade muito grande. Hoje existe uma fragmentação no movimento espírita. Um desejo ardente de poder, de comando dentro das casas espíritas. Quem é que vai mandar dentro da casa espírita? Inclusive casos que vai parar na justiça, onde um juiz, vejam bem, um juiz vai decidir quem vai comandar a casa espírita. Sendo que se nós fôssemos espíritas verdadeiros, se a gente visse que alguém está se opondo à nossa ideia, a gente abre mão e segue nosso caminho fazendo as tarefas na casa espírita e deixa que ele continue, para que não haja desarmonia dentro das casas espíritas. Então está sendo também infiltrado de dentro, de fora para dentro das casas espíritas, as ideologias materialistas, como a ideologia marxista, socialista,
está sendo infiltrada dentro das casas espíritas, está sendo contaminado dentro das casas espíritas. A tal pureza doutrinária está ficando impura. O movimento espírita está ficando um movimento impuro. O espiritismo é uma religião sagrada como todas as religiões. Mas o movimento espírita está contaminando, está usurpando o espiritismo. Então é um assunto que não pode ser discutido. Porque se pode fazer uma palestra espírita falando do aborto sem condenação. Os palestrantes espíritas fazem cursos, depois de aperfeiçoamento, e eles mesmos vão se aperfeiçoando ao longo do tempo para poder fazer uma palestra de esclarecimento sem julgamento. Eu frequento uma casa espírita, hoje estou afastado, mas frequentei por mais de 30 anos, quase 40, e nos últimos 15 anos ou mais, não existe nem, e é colocado ali as palestras no mural do mês todo, no início do mês, e nenhuma das palestras, são várias palestras durante a semana, que é uma casa muito grande, várias palestras, tem de manhã, de tarde, de noite, nenhuma delas mencionando sobre a questão do aborto. Deixando de esclarecer as mulheres que não têm conhecimento espírita, que não têm conhecimento das possíveis consequências espirituais, emocionais e físicas do aborto. Seja ele feito numa clínica clandestina, seja ele feito dentro de um hospital autorizado. As sequelas de ordem física até poderão ser minimizadas no hospital, mas as consequências de ordem emocional e espiritual não serão minimizadas. Então esse grupo de omissos, eles silenciam, porque não querem criar nenhum tipo de antagonismo, nenhum tipo de posicionamento mais rígido. Martin Luther King tinha uma frase que dizia, esclarece bem o que eu falo, Martin Luther King Jr. Eu não temo o barulho dos maus, eu temo o silêncio dos bons. Os maus, aqueles que querem deturpar o movimento espírita, trazendo para dentro do movimento ideologias nefastas, materialistas, esses fazem muito barulho. Eles produzem vídeos na internet, eles criticam, chamam o movimento espírita de um movimento misógino, homofóbico, racista, e falam, diz que é de extrema direita, eles falam à vontade. E os outros não se posicionam, ficam em silêncio. Não é questão de se defender no pugilato ou ir na justiça, não é isto. É colocar para as pessoas o lado verdadeiro da doutrina espírita, que não é esse dos espíritas progressistas, nem dos omissos que silenciam. O espiritismo é claro, não existe dúvidas. Então, com relação ao aborto, não há dúvida, não há o que discutir. Mas aqueles que querem manipular o movimento espírita, dizem eles, que o movimento espírita, que as obras básicas estão ultrapassadas. Que é preciso reescrever as obras básicas com a linguagem atual e com a situação atual. Então reescrevam. Vão lá e reescrevam. Reescrevendo as obras básicas. Tenham a coragem de ir lá e fazer. Reescrevam. Eu duvido que qualquer espírito, qualquer pessoa consiga escrever algo melhor do que escreveu Kardec. Evoca os espíritos trazendo as mensagens. Kardec usava médiuns mecânicos, portanto, o animismo era mínimo. Hoje, o movimento espírita é anímico. Imagine recebendo uma mensagem. O movimento espírita sequer foi compreendido. Como é que ele pode estar ultrapassado? Ele não foi compreendido pelos espíritas. Há mais de 160 anos não foi compreendido pelos espíritas. Os espíritas estão brigando entre si por cargo, por poder, por defender ideologias. Então não entendemos nada do movimento espírita. Somos ainda a fila do sopão no movimento espírita. Precisamos de algo mais líquido, porque não temos dentição espiritual, vamos chamar assim, para compreender a doutrina. Alimento sólido nós precisamos. Autoconhecimento nós precisamos. E o que nós estamos fazendo com o movimento espírita? Estamos botando uma debacle. O Brasil está indo para o abismo econômico, o abismo social e o abismo espiritual. Porque se o aborto, segundo fontes seguras que eu ouvi e que eu confio nessas fontes, se o aborto for legalizado no Brasil, o Brasil vai entrar numa situação social muito pior do que já está. Então, qual é o seu posicionamento? Você é a favor
Você é contra? Você é o pessoal do mas? Ou você é um omisso? Só não se esqueça que todo aquele que é omisso, todo aquele que apoia o mal, todo aquele que disfarça que é do bem, mas não é, terá consequências. Todos nós responderemos pelos nossos atos. Sem dúvida alguma, seremos responsabilizados. Então fica aqui a minha crítica, mas principalmente o meu lamento que o movimento espírita tenha chegado a este ponto com relação ao aborto. Fragmentado em 4 grupos. Deve ter outros, mas eu dividi didaticamente em 4 grupos. E antes de eu encerrar, eu gostaria de perguntar a você que é a favor do aborto, você que é o pessoal do MAS, você que é omisso com relação ao aborto no Brasil, a legalização do aborto no Brasil, e se sua mãe lhe tivesse abortado, o que você acharia disso? Vou repetir a pergunta. Se sua mãe lhe tivesse abortado, o que você acharia disso? Tenham todos um bom dia.